Olá pessoal, aqui é o Márcio mais uma vez. E hoje é mais um daqueles vídeos em que vai ter algum conteúdo de relevância acadêmica. Eu ia fazer para vocês um vídeo sobre umas síndromes cromossômicas, mas não ficou pronto ainda, então vou deixar para semana que vem. Por enquanto, vou falar para vocês algo que tem a ver com genética, só que com genética bacteriana. Transferência gênica e recombinação em bactérias. Para ser mais exato, 3 formas de transferência gênica, que eu vou abordar uma por uma aqui ao longo do vídeo. É bom vocês saberem que essas formas de transferência contribuem para uma variabilidade genética entre as bactérias, além de ajudar elas a exercer novas funções e desenvolver novas formas de defesa, essas coisas. Então vamos começar pela primeira forma de transferência gênica, que é chamada de transformação. Na transformação, uma bactéria, logo após sua morte, acaba liberando fragmentos do seu DNA, já que elas costumam estourar, vai organela para lá e para cá. Então alguns desses fragmentos de DNA podem ser encontrados por outra bactéria que estava, por acaso, passando por ali. Essa bactéria então pode pegar um fragmento de DNA e adicioná-lo, por recombinação ao seu próprio. Dessa forma ela vai ter pego novas informações genéticas que podem contribuir para ela de alguma forma. E é claro que as descendentes dessa bactéria também vão ter as características daquele DNA que foi adicionado. Alguns gêneros comuns em que ocorre esse tipo de recombinação genética são Haemophilus, Staphylococcus, Streptococcus, acho que Neisseria e Acinetobacter também, mas tem outros também além desses. Para esta célula que é capaz de adicionar esse DNA a mais dessa outra bactéria que havia morrido, é dado o nome de célula competente, que é toda célula que tiver a capacidade de incorporar um DNA dessa forma. Normalmente essa capacidade é por conta de alguma alteração na parede celular que torna ela capaz de incorporar algum DNA. Outra forma de transferência gênica é a conjugação, e não estamos falando de conjugação de verbo em português. A conjugação ocorre normalmente por conta de um plasmídio, que é um fragmento de DNA que ele é separado do DNA principal da bactéria. Ele é um DNA circulante lá que cresce independentemente e que não influencia diretamente no metabolismo ou no desenvolvimento celular. Em resumo, é um fragmento de DNA independente, mas não são essenciais para a célula. E para que haja essa conjugação é necessário que haja um contato direto de uma bactéria com a outra, para que o plasmídio seja transferido. E claro, deve ter diferença entre as duas células que estão participando do processo. A célula que tem o plasmídio, que vai ter certas características, e transfere para aquela célula que é a receptora, que não tem aquelas características e nem tem aquele plasmídio. Assim, a célula que não possuía aquela característica vai passar a ter por conta do plasmídio. Ela é bem diferente da transformação por conta desse quesito. A transformação não precisa de contato direto entre as bactérias, já a conjugação sim. Então praticamente a célula com plasmídio chega naquela que não tem, encosta nela e injeta o plasmídio lá com a característica. É bom ressaltar que o plasmídio pode muitas vezes salvar uma bactéria em um ambiente hostil, já que ele pode conferir a ela novas características, produção de enzimas, capacidade de hidrolisar isso ou aquilo, de fermentar isso ou aquilo, ou de produzir algum tipo de matriz extracelular que possa ajudá-lo a sobreviver. A terceira forma é um tanto até curiosa, é chamada de transdução, e ela é realmente algo bem peculiar, é que ela se dá por conta de um vírus. E sim, você não ouviu errado, é um vírus que é responsável pelo processo. Talvez você já tenha escutado sobre o bacteriófago ou fago. Esse vírus tem a característica principal de infectar apenas bactérias, e é aquele vírus que a gente aprende na escola normalmente, que tem aquela imagenzinha que lembra uma aranha com um cristalzinho em cima. Bom, como todo vírus, ele acaba infectando a bactéria, entra lá nela, acaba pegando o material genético dela, forçando ela a replicar outros mini-vírus, até que a bactéria seja totalmente destruída e vários vírus sejam soltados no ambiente. Soltados foi horrível. Soltos, vários vírus são soltos no ambiente. Então vários vírus são soltos no ambiente para poder infectar novas bactérias, correto? Só que às vezes no meio dessas replicações ocorrem alguns enganos por parte do vírus. O que acontece? O vírus está lá dentro da bactéria, usando o próprio DNA dele para sintetizar novos vírus, se aproveitando do DNA da bactéria. Então, às vezes esses novos vírus podem erroneamente empacotar fragmentos daquela bactéria no seu material genético. Dessa forma, quando a célula finalmente é destruída e libera novos vírus, alguns desses vírus podem, por acaso, ao invés de estar com um DNA viral lá mortífero, eles acoplam uma parte do DNA da bactéria que eles tiveram origem. Então, quando eles vão infectar uma nova bactéria, eles acabam, na hora de injetar seu material genético, injetar fragmentos da bactéria que havia sido morta anteriormente. A bactéria que seria a vítima nesse caso acaba recebendo um fragmento de DNA de graça,
para melhorar ainda mais suas características genéticas. Então, fazendo uma pequena revisão. Na transformação, uma bactéria morre e deixa fragmentos do seu DNA no ambiente, que outra bactéria vem e acaba assimilando para si. Na conjugação, ocorre o contato direto entre duas bactérias vivas, no qual um fragmento de DNA chamado plasmídio é transferido de uma para a outra, para assim ela adquirir novas características, no caso a célula receptora. Na transdução, um fragmento de DNA de uma bactéria é erroneamente empacotado em um vírus que, quando infecta uma nova bactéria, acaba transferindo estas características genéticas, ou seja, esse fragmento de DNA, para uma nova bactéria. Essas são as 3 formas de transferência gênica entre as bactérias mais comuns, tá? Provavelmente existem outras? Sim, mas essas são as que provavelmente você vai aprender nas aulas, talvez com outras a mais ou a menos, com mais detalhes ou menos detalhes. Lembrando que esse vídeo serve mais como uma revisão para quem viu o assunto ou conhece um pouquinho. E também, caso você ainda não saiba de nada, pode usar esse vídeo como uma base para poder você começar a estudar. Não use apenas as informações desse vídeo para fazer sua prova, tá? Tô logo avisando. Tem muito mais coisas além disso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, se inscreve no canal, deixa o like. Um abraço a todos e até a próxima.